Esta é uma pergunta profética. Esse salmo escrito por Davi, como está registrado lá em Atos, é um salmo chamado messiânico. O que é isso? É um salmo que aponta para o Messias, que aponta para o ungido de Deus, e aponta para Jesus. O livro dos Salmos é considerado o coração da Bíblia, porque nos Salmos está contido todas as doutrinas da palavra. E essa pergunta é uma pergunta muito atual. E é um dos sinais visíveis que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Por quê? Por que se amotinam? Por que se enfurecem as nações? Por quê? Porque os povos imaginam coisas vãs. Essa migração, e o problema que nós temos que estar atentos, queridos, como igreja. Aqui não vai nenhuma avaliação política, socioeconômica. Nós estamos falando no aspecto profético como igreja. Porque como igreja, nós não podemos viver como o mundo vive. A vida continua mesmo. Mas como igreja, a Bíblia diz que a igreja deve estar vigilante e em constante oração. Porque se não tiver assim, nós vamos ser levados com a massa, ou com as massas. Mas a igreja não. A igreja fiel, ela está vendo as coisas acontecerem à sua volta e ela está vigilante. Ela está atenta. Ela está conferindo a profecia. Porque a igreja não vive simplesmente cada dia. A igreja vive a profecia. A igreja vive o profético. A igreja caminha. A igreja sabe onde está. E a igreja sabe para onde vai. E a igreja sabe como está indo. Então nós estamos vivendo um momento profético, que é o momento do arrebatamento da igreja. Que é o momento da volta de Jesus. Nós não somos um povo amotinado. Nós não somos um povo movido por iras, por ódios, por vinganças, por violência. Não cabe no nosso meio. A igreja está movida pela força, pelo poder, pela santidade, pela glória, pela presença do Espírito Santo no meio dela. E mais, queridos, nós sabemos para onde vamos. Há uma pátria celestial. Na casa dele há muitas moradas. Na casa dele não há tendas. Na casa dele não há arame farpado. Na casa dele não há metralhadoras. Na casa dele não há crianças sendo pisadas e mortas. Na casa do meu pai há muitas moradas. A igreja está indo para uma pátria celestial. A igreja é peregrina neste mundo. A igreja sofre. A igreja é provada. Mas a igreja tem uma esperança. A igreja tem uma certeza. A igreja tem um brado. A igreja tem um clamor. A igreja tem uma proclamação. Maranata, o Senhor Jesus vem. Resplandece, ó Jerusalém, porque nasce sobre ti a sua luz. Jerusalém, és iluminada pela glória do Senhor.
dentro dos teus muros. Ó Jerusalém, Assenta-se no trono, à destra de Deus Pai, o nosso Rei, o Cordeiro que venceu. Jerusalém, quero contemplar a tua glória como a glória do Senhor. Quero habitar dentro dos teus muros. Jerusalém, quero contemplar a tua glória como a glória do Senhor. Quero habitar dentro dos teus muros. Jerusalém, quero contemplar a tua glória como a glória do Senhor. Quero habitar dentro dos teus muros. ó Glória a Jesus. Por quê? Por que se amotinam? É a pergunta profética, queridos. 1000 anos antes de Jesus, Davi profetizou. Por quê? Porque as gentes estão enfurecidas. Porque os povos só pensam coisas vãs. Onde está o resultado deste enfurecimento? Deste sinal global, universal? Quando as nações se enfurecem, vem as guerras. Quando os estados se enfurecem, vem as revoluções. Quando o homem se enfurece, vem as brigas. Vem a violência. Então, a profecia fala de uma amotinação, de um enfurecimento universal. Quando você abre o livro do Apocalipse, esse sinal está lá também. As nações, nos últimos tempos, estarão enfurecidas. Por quê? Porque se amotinam os povos. Porque as nações estão enfurecidas. Ódio, violência, ira, rancor, desumanidade. Sabe tudo em nome de quem? Irmãos, preste atenção. Nós vamos mostrar algumas imagens aqui, e algumas são chocantes. Mas é a realidade. É a realidade desse tempo, deste momento. Estamos satisfeitos em mostrar isso? Não estamos satisfeitos, mas vamos mostrar porque é o cumprimento da palavra. Por quê? Porque os povos se amotinam? Porque as nações se enfurecem? Porque essa massa humana de pessoas, de famílias, de crianças, de homens, de idosos, migrando de um país para o outro? Por quê? Procurando o quê? Se agarrando num fio de esperança. Para quê? Para sobreviver. Perdendo identidade, perdendo as lembranças, perdendo a cultura, perdendo a língua, perdendo tudo. O que está por trás disso? É esta amotinação universal no tempo do fim. Aqui vai aparecer os irmãos que estão conectados. Vão conseguir ver, Ricardo, ou não? Os slides? Eu estou aqui numa posição aqui muito difícil para mim. Mas os irmãos estão vendo bem? Hein? Não tem como apagar essas luzes aqui para melhorar a visibilidade? Os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando? Sim ou não? Hein? Isso aqui é novidade para alguém? Mas sabe qual é o problema, meus queridos, isso aqui? É que isso não sensibiliza mais ninguém. Por quê?
Porque nossa mente, nosso coração, os nossos sentimentos vão sendo cauterizados. Porque você vê isso todo dia, você ouve todo dia, entendeu? E a vida continua. E a igreja não pode estar assim. A igreja fiel não pode estar assim, não. Olha a situação. Arame farpado, pode passar. Isso aqui os irmãos me ajudem. Isso aqui é um garoto, é um jovem, eu não estou vendo bem daqui. É um garoto, uma criança. Sabe o que ele está olhando? Ele está olhando a rua dele, a rua que ele brincava. Não mais nada. Por quê? Por que se amotinam as gentes? Por que se enfurecem as nações? Pode passar. Isso aqui é um neném? Nossos filhos estão assim? Seu filho está assim? Ah, não. Os pais que são servos de Deus aqui têm muita gratidão a Deus. Porque seus filhos estão nascendo num lar de amor. Seus filhos estão nascendo debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de um cuidado de uma igreja. Mas isso aqui é triste. Isso é lamentável, meus irmãos. Isso é a realidade. Por quê? É a pergunta. Por quê? Por que as nações fazem isso? Por que estão enfurecidas? Por que elas só pensam coisas vãs? Meus irmãos, entenda uma coisa. Sem eternidade, o homem não tem nada. Sem eternidade, tudo é vão. Tudo é sem sentido. Tudo é vazio. A igreja fiel não pensa coisas vãs. A igreja fiel tem a mente de Cristo. A igreja fiel tem a mente da eternidade. A igreja fiel tem a vida dela planejada com o eterno. A igreja fiel tem a vida dela dirigida pelo Altíssimo. A igreja fiel não se amotina. A igreja fiel tem comunhão. A igreja fiel tem amor uns pelos outros. A igreja fiel não tem ira, não tem vingança, não tem mágoa, não tem antipatia. Isso não faz parte da igreja fiel. Isso faz parte das nações. A igreja fiel ama uns aos outros. A igreja fiel chora uns pelos outros. A igreja fiel clama uns pelos outros. A igreja fiel vive assim, porque a igreja fiel vive debaixo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Quando será? Pode glorificar, porque a bênção é sua. Em que o Senhor virá nos buscar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a trombeta está pra soar. Eis que os sinais já se cumpriram em toda a terra, rios e mares, na sua igreja, ouve a voz do Espírito. Jesus voltará, se voltará, Maranata, Maranata, a igreja clama, Maranata, o Senhor vem, o Senhor vem. Glória a Jesus. Eu quero dar uma palavra aqui para os jovens casados ou que vão casar. Eu falei isso ontem lá no 5º período. Eu não sei aqui qual é o personagem bíblico preferido dos irmãos. Não sei, cada um tem o seu. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que dos nascidos de mulher, preste atenção, Jesus disse que dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. João Batista.
Incrível. Como que o padrão de Deus e como que a classificação dele é muito diferente da nossa. João Batista não escreveu nenhum livro da Bíblia. João Batista não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. 6 meses de ministério. Não vestia roupas finas, não comia banquete, não morava num palácio. Foi assassinado por um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. Mas Jesus disse que ele é o maior homem que já viveu. Mas a Bíblia diz mais a respeito de João Batista. A Bíblia diz que desde o ventre, meu Deus, desde o ventre, ele era cheio. Não era mais ou menos não, era cheio do Espírito Santo. Eu quero conclamar aqui, convocar os jovens que vão casar, os que são recém-casados. Você deve começar a orar agora pelo seu filho, pela sua filha que vai nascer. Não é errado, não é pecado orar para que eles sejam brilhantes. Não é errado, não é pecado orar para que eles tenham uma boa profissão. Não é pecado, não é errado orar para que eles tenham um excelente casamento. Isso tem que orar mesmo, mas ore também. E ore até mais. Ore principalmente para que eles sejam cheios do Espírito Santo, já desde o ventre. Não é depois que for adolescente ou for jovem, não. Ore assim, clame assim, peça ao Senhor assim, porque o Senhor vai fazer, o Senhor vai abençoar. Ele tem esse propósito. Nós precisamos ter filhos brilhantes, mas nós precisamos primeiro ter filhos salvos. Nossos filhos precisam ser salvos. Não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para a glória de Deus, para a adoração de Deus. Esse é o resultado, meus irmãos, de um mundo que se rebelou contra Deus e contra a sua palavra. E Deus não quer que um dia você chegue com o seu filhinho e com a sua filha nos braços assim em casa. Deus não quer isso. Aqui nossa filha, por overdose, morreu. Olha aqui, a nossa filha apanhou tanto que morreu. Deus não quer isso não. Deus não tem isso. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar dos nossos jovens. Nós não estamos brincando de religião. Quem quer brincar de religião, aqui não é o seu lugar. O Espírito Santo batizou muitos aqui ontem, preparando uma igreja para ser arrebatada, preparando uma igreja para trazer uma mensagem de esperança para o mundo, que Jesus vem, que Jesus vai voltar. As nações estão enfurecidas, as nações se amotinam, elas pensam coisas vãs, mas Deus tem um povo, Deus tem uma igreja que não se amotina e que pensa nos valores do céu e nos valores da eternidade. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Virei buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se abrires, entrarei. Glória a Jesus. Cumprirei minha promessa e o remido tu serás. Eis o canto. Eis o canto de vitória. Deus, o Rei da glória. Queremos o Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, meu querido. Os náufragos. A embarcação virou no mar. O navio veio socorrer. Por quê? Porque se amotinam os povos. Por quê? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? Por que tanto rancor? Por que tanta ira? Por quê? Passa, vai passar. Os irmãos têm visto isso? Isso aqui é novidade para alguém. Os irmãos têm visto isso? Sabia que estava na Bíblia? Por que os povos se amotinam, se enfurecem? Por que as massas estão desta forma? Por que o homem virou um joguete? Por quê? Vai passar. Passa, vai passar. Muito slide, sabe? Olha o que está esperando aqui, ó. As pessoas, arame farpado, metralhadora, criança no colo, idosos, não pode entrar. Procura outro lugar. Por quê? Por quê, meus irmãos? A pergunta da profecia. Por quê? O maior campo de refugiados do mundo faz 20 anos que eles estão aqui, ó, em barracas. Perderam tudo. Amigos, parentes, cultura, história, folclore, lembranças, não tem mais identidade. Por quê? Porque se amotinam as gentes. Pode passar. Não vos comove isso? Hein? A pergunta do profeta Jeremias. Não vos comove isto? Quem? Tanta discussão dos governos, das nações. Onde está a solução? Onde está a solução? Por quê? Por que se amotinam os povos? Por que se enfurecem? Por que imaginam coisas vãs? Por que não se voltam para o eterno? Por que não se voltam para o amor do Altíssimo? Por quê? Olha os olhinhos dela. Mas, irmão, isso aqui, eu não estou... O Espírito Santo não precisa emocionar ninguém, não. Estou falando, olha isso aqui. O que você enxerga no olhar da criança dessa? Desespero da criança. Por quê, meus irmãos? Por que se amotinam os povos? Pode passar. Ninguém quer saber se é neném, se é criança. Empurra, não tem lugar. Procura outro vagão. Passa. Acabou? Pode passar. Acho que os irmãos lembram dessa imagem? Hein? Menino sírio, morto em naufrágio. Por quê? Por que se amotinam os povos? Seu neném, seu filhinho, seu netinho não vai morrer senão. Você tem uma igreja, você tem um Deus, você tem o Espírito Santo, tem um povo madrugando todo dia. Não é todos mais. Madrugada mais não é para todos. As pessoas estão muito cansadas, mas existe um remanescente fiel. Todo dia aos pés do Senhor, para que nossos filhos não pereçam senão. Pode passar, passa, pode passar. O fotógrafo que bateu essa foto aqui, se suicidou. Viram disso? A irmã ali, ela sabe, não? É isso, irmã? Ele se suicidou. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? É o abutre, esperando a comida. E a comida dele é aqui, ó, é o neném. Não vos comove isto? Por que se amotinam os povos? Por que se enfurece? Porque só imaginam coisas vãs. O que você está pensando como crente? Hein? O que está rodando na sua cabeça, na sua mente? São coisas vãs? Não devia. Porque quem é batizado com o Espírito Santo de verdade tem a mente de Cristo. Não imagina nem pensa coisas vãs. Ulisses, pode passar. Passa. Não pode passar. Acho que os irmãos já estão cansados. Já. Parei, pode parar aí. Fomes, pestes, terremotos, nação contra nação, guerras, rumores de guerras. Lá em Mateus, aqui, livro dos Salmos. Por que se amotinam as gentes? Por que se enfurece? Por que pensam coisas vãs? Os irmãos sabem o motivo dessa migração toda daqueles povos, desse ódio? Religião. Lá no livro de Mateus, no original, quando fala assim, nação contra nação, no original é etnia, epa, etnia. Etnos, epa, etnos. E quando fala de reino contra reino, é Basileia, epa, Basileia. Onde vem a palavra basílica, que fala de templos religiosos. O pano de fundo, o estupim, de toda aquela migração de navios, de crianças, arame farpado, morrendo pelo caminho, no frio, de fome. O pano de fundo daquilo, sabe qual é? Religioso. Um fundo religioso. Tudo em nome de religião. Eles explodem crianças, explodem casas, lançam bombas em nome de religião. É a mesma etnia. É a mesma etnia. É o mesmo povo.
mas um tem uma corrente religiosa e outro tem outro. É a mesma etnia. Etnia, etnia. Um exemplo só. O Paquistão tem uma bomba atômica apontada para a Índia. E a Índia tem uma bomba atômica apontada para o Paquistão. Nós não temos nada com isso. Mas é o mesmo povo, sabiam disso? É a mesma etnia. A mesma etnia. Mas sabe qual a diferença? Basileia, Basileia. Cada um tem uma religião, mas é o mesmo povo. Quando virdes estas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Pastor, mas sempre aconteceu terremotos. É verdade, sempre aconteceu terremotos. Mas, preste atenção. Os 10 maiores terremotos da história do homem, preste atenção. Os 10 maiores terremotos da história do homem. 9 aconteceram depois de 1948. O que tem isso, pastor? 1948 foi o ano que Israel voltou a ser nação. A figueira floresceu. E um dos sinais da volta de Jesus é a figueira floresce. E quando a figueira floresce, os sinais da volta de Jesus, os sinais proféticos vão acontecendo simultaneamente. Quando vides estas coisas acontecerem, olhai para cima. Não pensais coisas vãs, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vamos cantar mais um louvor. Pode desligar os slides. Vamos colocar de pé. Jesus Cristo já vem, em breve Ele vem nos buscar. Que dia glorioso será, quando os salvos subirem, pra com Ele estar. Em breve Jesus Cristo vem, iremos com Ele subir, Veremos nosso Senhor. Se Jesus Cristo vem, iremos com Ele subir, veremos nosso Redentor. Jesus Cristo já vem, em breve Ele vem nos buscar. Que dia glorioso será, quando os salvos subirem, pra com Ele estar. em breve Jesus Cristo vem, iremos com Ele subir, Veremos nosso Senhor. De glória, iremos com Ele subir, veremos nosso Redentor. Se Jesus vem, se Jesus vem, se Jesus vem. Glória a Deus. Meus irmãos, antes do encerramento e antes do dom espiritual, nós lemos mais um texto na abertura da aula. Os irmãos se lembram? Peço que o irmão possa projetar de novo ali o texto. Lá de Oséias. Vou ler o texto. Efraim com os povos se mistura,
Efraim é um bolo que não foi virado. O nome Efraim significa duplamente frutífero. Essa foi a vocação que ele nasceu. Ele nasceu para produzir frutos para Deus e para as nações. Mas o profeta diz que Efraim queimou de um lado e ficou cru do outro. E falhou na sua relação com Deus. Ele está falando aqui de Israel, mas Israel é um exemplo para nós não errarmos. Israel foi chamado para adorar a Deus, para ser luz das nações. Mas Israel se inclinou, ao invés de se inclinar para a santidade de Deus, Israel se inclinou para a idolatria dos outros povos. Com relação aos povos, então, Efraim ficou como um bolo, como um pão queimado, ao misturar-se com eles. E com relação a Deus, ficou como um pão, como um bolo cru, ao abandoná-lo. O lado de Efraim, que ficou virado para as nações, para o mundo, estava seriamente comprometido. Enquanto o outro lado, devido à sua fraca e superficial consagração a Deus, estava cru. O mundo precisa ver crentes consagrados. O mundo precisa ver crentes com compromisso. O mundo precisa ver crentes assados pelo fogo do Espírito Santo. Crente cru não serve para nada. Bolo sem ser virado, pão era feito em brasas, pedras em brasas. Queimava de um lado, cru do outro, não servia para nada. Os israelitas apóstatas serviram apenas para serem rejeitados. Ao misturar-se com os povos vizinhos, Israel perdeu a própria identidade. Muitos cristãos hoje, muitos, são tentados a imitar e se comportar como o mundo, com o propósito de atrair pessoas para dentro da igreja. Isso é um ledo, engano, tolice, coisa vã. Porque a igreja, a palavra diz que a igreja é sal da terra e luz no mundo. A igreja fiel é totalmente distinta e diferente do mundo. E só assim ela pode influenciar o mundo. Vou fazer uma pergunta aqui: você está influenciando sua casa? Ou os que estão na sua casa que estão te influenciando? Você está influenciando lá na faculdade? Ou é a faculdade que está te influenciando? Você está influenciando no seu local de trabalho? Ou é as pessoas do local de trabalho que não servem a Deus que estão te influenciando? É uma pergunta. Porque o Senhor não quer que ninguém aqui seja um bolo que não foi virado. Nosso relacionamento com o Senhor deve ser completo. E não apenas superficial, como um bolo assado só de um lado. A graça e a operação do Espírito Santo deve permanecer em todo o nosso ser, de modo que nossa mente, nosso coração e nossas forças sejam consagradas a Ele. Todos nós corremos um perigo, todos nós, pastor, diácono, qualquer um, corremos o perigo de nos tornarmos um bolo que não foi virado. Por quê? Porque podemos ter muita doutrina e pouco testemunho. Quantos aqui estão assim? Conhecem a doutrina, mas tem pouco testemunho. Bolo que não foi virado. Podemos ter muitos princípios e pouca prática. Bolo, pão que não foi virado. Mas os crentes fiéis estão sendo provados. E a mão de Deus é que vai nos virando. Você agora assou, você vai assar agora desse lado. Você está sendo provado para esta vida, mas você tem uma herança. Você tem uma coroa. Você tem uma pátria. Por que se amotinam as gentes? Porque imaginam coisas vãs?